Arrobovoy Arunevi, Anagbahan. Bem, Aden nós já estudamos. Vodum feminino, Panteão do Trovão, ou seja, da família de Zo. E que também transita no panteão da deusa de Avijdá, porque é responsável pelos relâmpagos que cruzam os céus. Em sua ira, ela pode fulminar cidades inteiras. Mas nós ficamos pendentes de Aden e Adaem. Então, nós temos Aden e Adaem. Bom, uma nós já falamos e hoje nós vamos falar sobre Aden. Aden é um vodum masculino da família de Zo, exclusivamente da família de Zo. Veste branco e pouquíssimos detalhes. Em geral, no Brasil, se usa muito aquelas fitinhas, né? Ou uma pinturinha fininha, as coisas assim. Pequenos detalhes, no máximo, em marrom, que é a sua preferência. Justamente por pertencer à família de Zo. E todo vodum que pertence à família de Zo, que usa branco, ele dificilmente usa, a preferência dele é o vermelho ou o vinho. Em geral é o marrom. Suas contas obedecem o mesmo critério. Ou seja, se você vai fazer o que tu chama de chumetar, você vai fazer o que? Intercalado? Intercalado não dá, porque você vai ter a mesma proporção. Então, se você vai fazer intercalado de 6, você coloca 4 e 2 marrons. Isso partindo do princípio daqueles que mexem a panela fazendo intercalagens de 6 em 6 continhas para um enfeitezinho, um gominho, uma firmazinha, alguma coisa assim. Eu apelaria para uma conta maior. E essa conta maior poderia ser marrom. E o restante poderia... O intervalo poderia ser branco. Ficaria muito bonito, concordo? Nós estamos falando isso para iniciados, né? Eles estão se iniciando. Para a pessoa que passa dos 7 anos, uma conta já de grau, pode obedecer também aos mesmos critérios. De preferência, o fechamento é com búzio. Vodum usa muito búzio. Isso eu já falei e não me canso de falar. Porque búzio era o dinheiro da época dos primórdios. E nós fazemos, como nós cultuamos a ancestralidade, nós fazemos sempre uma referência ao dinheiro da época. Isso nós falamos sobre Aden. Agora vamos falar sobre Adaem. É um vodum extremamente perigoso, não sei se é bem o termo, mas volátil. É o ideal. Porque todo o cuidado com ele é muito pouco. O zelador realmente que vê e enxerga esse vodum, ele tem que estar sempre muito atento. Ele é traiçoeiro? Pode-se usar esse termo, mas é porque ele não gosta de traidores. E ele se torna vingativo. Na sua vingança, ele mata o inimigo pelas costas. Não por medo do inimigo, muito pelo contrário, mas por vingança. Então, aos que ele faz questão de não demonstrar, ele faz questão de não demonstrar, olha bem, ele faz questão de não demonstrar o quanto está desagradado. Vamos supor,
ele se irritou, ele se desagradou de algo, vamos colocar assim vulgarmente que ele banca o cínico e finge que nada aconteceu. E quando o inimigo dá as costas, ele o mata. Bom, por que eu falo isso? Porque isso vai acabar sendo um áudio meio grande, porque às vezes, numa casa de santo, você tem um vodum que você considera um sobô, ou um zogbô, como eu chamo. Mas acontece que você percebe que aquele filho é diferente. Vá para o jogo, vá com calma, tome um banho, relaxe, abra o jogo de preferência o mais cedo possível, antes que você desgaste sua mente com qualquer outra coisa. Ou então pega este filho que você está desconfiado, que tá bom, é da família de Zu, mas ele tem alguma coisa estranha. Vá lá, faça lá seu obieê, Porque olha só, em terra de Vodum, Zobô, família de Zo, o Queto e outras vertentes chamam de Xangô, não tem nada a ver com o Obi, não, tá? Quem se matou no pé do Obi foi São Judas Tadeu. Não tem nada a ver com a gente, gente. Isso é uma coisa de Brasil. Nós temos que quebrar esse paradigma limitante. Porque com isso, sabe o que está acontecendo? A semente real, sagrada, é o Obi, é o nós de cola. Não existe Orobô. Quer colocar no Acém? Tá bom. Agora, aqueles que já foram assim feitos e o Vodum se acostumou, já era. Eu tenho dentro de casa essa situação. Claro que tem. Quem tem casa antiga é tendencioso que tem um grupo de filhos que foram acostumados assim, porque era o que se sabia. Foi o que nos foi ensinado. Mas o que era isso? Sincretismo. Reflexo ainda do sincretismo. E a dificuldade do pé do Obi. E com o sincretismo se uniu, no caso, o orixá Xangô, a São Judas. Mas, na realidade, quem se suicidou no pé de Obi foi São Judas, não foi Xangô. Xangô não se suicida, ele tem uma paixão pela vida astronômica. Então, eu, particularmente, venho lutando vagarosamente, porque isso não é um processo da noite para o dia, para que as novas gerações tenham essa mente fora da caixinha. E cá para nós, eu já fiz algumas experiências e foram magníficas. Então está provado que o Orobô não é o que vai fazer a diferença nessa história aí. Muito pelo contrário. Bem, quanto a Adaém e suas cores, segue o mesmo processo do Adém. Só que ele não leva tanto branco assim, tá? Ele tem a preferência pelo branco, se usa assim, mas não na mesma quantidade que o Adem. Adaém já você pode vesti-lo transitando em tom sobre tom no marrom, com o branco, com vários detalhes nas cores que são inerentes a eles. Aliás, inclusive, você pode perguntar ao próprio Vodum, porque ele pode querer que use o tom do vermelho, né? As tonalidades do vermelho. Eu não gosto do vermelho vivo, cor sangue, para a família de Zou. Eu gosto muito de ir caindo o vinho, porque o vinho você consegue fazer uma combinação muito bela entre o branco e o marrom. Então, é isso aí. Quanto à louvação, foi a primeira coisa que eu fiz. E tenho certeza que no Brasil todos esses voduns estão aí. O negócio agora é quando vocês jogarem, perceberem que vocês têm uma pessoa de Zo, cuidado, porque pode ser
um Adem, que é um feminino, então vocês têm que tirar essa dúvida, principalmente se vocês começarem a ver a Vejudá rodando no jogo. Ou pode ser um Adem, que também é da família de Zor. Adaem também é da família de Zor, mas já é um Vodum extremamente... E ele é só de Zor. Ele não tem um pé em outro clã. Ao contrário de Adem, que é da família de Zor, sim. Aliás, desculpa. Adem, que é da família de Zor, pertence ao Panteão do Trovão, sim, mas é o Panteão do Trovão. Então, ele tem uma ligação com Zor, mas também tem com as Avejidades. Então, por ter com as Avejidades, cuidado, porque não esqueçam, as Avejidades, em sua maioria, têm uma ligação extrema com as grandes senhoras. E isso se torna perigoso. Adem, inclusive, é o responsável, ele é o guardião das árvores frutíferas, sabiam? Adem, não Adem, o feminino, e nem Adaem, e sim Adem, que eu falei que usa branco. Ele é o guardião das árvores frutíferas. E, por consequência, ele é que tem um controle sobre aquelas chuvas fininhas que contribuem para que as árvores, frutifiquem, né? Cresçam, porque a chuva fininha é que alimenta o solo vagarosamente e, com isso, dá mais força e mais oxigenação às árvores que dão frutos. Simples assim. Beijos.